Olá, gravando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre acne. Eu já tinha falado anteriormente sobre acne, mais aplicada mais à mulher adulta, a acne para as mulheres depois dos 25 anos. Mas como é um tema que muita gente se interessa, muita gente se identifica, esse vídeo foi super bem visualizado, muita gente interagiu, muita gente tinha perguntas e dúvidas, então eu resolvi fazer um vídeo só sobre acne mesmo, falar os principais, como ela se inicia, a idade, algumas coisas, as principais coisas sobre diagnóstico, como é feito, tudo. E vou fazer outra parte de vídeo, que aí pretendo fazer falando especificamente de um tipo de tratamento, mas esse eu vou deixar para o YouTube, para vocês conhecerem meu novo canal, que é o canal do YouTube, falando com a mesma coisa, os vídeos educativos, vídeos sobre dicas de dermatologia, algumas coisas sobre a vida dermatológica. Então, falando um pouco sobre acne, não é para menos a gente estar falando sobre acne aqui, porque já foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e a acne foi considerado o principal problema, principal queixa dos pacientes foi de acne. Então, é super interessante falar porque é o dia a dia do dermatologista, nosso dia a dia, são muitos casos, são casos bem variados e é um motivo que muita gente procura o dermatologista. A acne normalmente ela vai se iniciar depois da adolescência, porque a influência dos hormônios é muito importante para que você desencadeie aquele processo de aumento da produção de sebo, a oleosidade da pele. Então isso só acontece depois da puberdade. Então geralmente acontece tanto para homens como para mulheres depois da puberdade. Existe uma acne, um tipo de acne que aparece nos bebezinhos assim que nasce. Às vezes alguns bebezinhos podem ter algumas lesõezinhas por influência também dos hormônios maternos, mas depois desaparece. A acne em criança não é comum, inclusive quando aparece é algo que a gente tem que investigar, o porquê ele está aparecendo, não é uma coisa comum. Acomete tanto homens quanto mulheres. Os homens têm uma tendência a ter umas acnes um pouco mais graves e as mulheres têm a tendência às vezes a persistir. Então existe a entidade da acne na mulher adulta, então existem mulheres que às vezes até mesmo na adolescência nunca tiveram acne e de repente depois da adolescência passa a aparecer, que é a acne da mulher adulta, ou então às vezes persiste da adolescência, que é outro tipo de entidade, tem uma relação hormonal. E a gente sabe, assim, vem acompanhando aí alguns estudos, algumas coisas no mundo científico, o que se mostra que a mudança de hábitos, essas mudanças todas de hábitos, principalmente de alimentação, influencia bastante. Tanto é que depois da década de 80 houve um aumento principalmente da acne da mulher adulta, por conta também da questão de dieta, da alimentação que se tornou pior. Então, a alimentação ela também pode ter uma influência, sim, na acne. Então, os homens tendem a ter um pouco mais grave, as mulheres podem persistir, até mesmo mais na vida adulta, não é só da adolescência. Aí vem aquela velha dúvida, aquela velha questão. A acne é uma doença autolimitada ou é uma doença que pode persistir, como várias outras na dermatologia, que tem um caráter um pouco mais crônico, como, por exemplo, o melasma. A acne, em alguns casos, ela pode ser uma doença que persiste por mais tempo, até um quadro mais arrastado, mais crônico. Então, é algo que tem que ser tratado de forma como um problema, como uma doença, e esse tipo de tratamento tem que ser com o médico, tem que ser com o dermatologista. É super importante fazer o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que tem um cunho genético super importante. Então, pessoas que têm familiares, têm o pai, a mãe com história de cicatriz de acne, história de acne grave, então os filhos têm uma tendência a ter acne grave também. Então, é super importante tratar desde o começo, porque a gente precisa prevenir a questão da formação das cicatrizes, ou a questão de manchas, e principalmente cicatriz. É difícil o tratamento depois que elas são formadas, porque depois que a gente perde aquele tecido, que aquilo ali vira fibrose, que é a cicatriz, tudo, é muito difícil da gente conseguir reverter. Existem procedimentos para isso, tudo, mas obviamente a gente tem que trabalhar com a prevenção e o custo também se torna mais alto para tratar a cicatriz, tudo. Então, quem
tem cicatriz sabe o que eu estou falando. Então, é importante ser um diagnóstico precoce. Existem várias formas de tratar a acne, desde formas mais leves, como às vezes alguns tratamentos que são mais fortes, são tratamentos mais específicos, tratamentos que a gente vai precisar do uso de medicações orais. E vai depender muito da indicação, muito de como é o quadro. Tem gente que vai ter aquele quadro bem mais leve, que são aqueles velhos cravos, que eu digo, conhecido como o cravo, que é normalmente o que a gente chama o comedão. Ele pode ser meio pretinho, porque ele é mais aberto e aí ele fica escuro por influência do ar, a queratina ela fica oxidada, que é justamente essa parte que é uma gordura da parte que se forma na pele. Como também ela pode ser mais inflamada, mais inflamatória, que é a espinha, a famosa espinha, que realmente é aquele ponto que fica amarelado, com sinal de infecção bacteriana. Existe a infecção bacteriana secundária por conta do ambiente, de oleosidade, do aumento de gordura. Existem algumas bactérias que vão se aproveitar todo esse material para se alimentar e se reproduzirem nesse cenário. Então, é super importante fazer um tratamento precoce. A gente sempre estabelece rotinas de cuidado, como lavagem adequada com sabonete, um sabonete que controle mais a oleosidade, que controle um pouco mais a questão das lesões. Existem várias opções de mercado, então é super importante fazer na consulta qual é o perfil do paciente, porque tem peles que são mais sensíveis, tem peles que resistem mais, então quais o uso de sabonete com ácidos ou sem ácidos, e também até mesmo de acordo com como o paciente vai estar, em que momento ele vai estar. Por exemplo, o paciente gestante tem uma rotina de medicações e dermocosméticos que são permitidos nessa fase, então é importante a gente ver, assim, desenvolver toda essa rotina de cuidado. O ideal também hidratar a pele, que é algo que muita gente esquece, acha que pele oleosa não precisa de hidratação, precisa hidratar sim, e essa hidratação também tem que ser com produtos específicos, não pode ser o hidratante corporal, não pode ser um hidratante que possa piorar mais as lesões. A acne ela também pode ser induzida pelos produtos cosméticos, pelas maquiagens, então é importante usar uma boa maquiagem, bons produtos para que não piore, não desenvolva mais. Outra coisa super importante é não manipular as lesões. O momento que a gente fica mexendo, tentando espremer, tentando fazer com que aquilo ali saia, muitas vezes você ganha mais cicatriz, você deixa a pele mais manchada, então isso também não é interessante ficar fazendo, para que você não tenha sequelas. Isso já tem estudo mostrando que esse ato de ficar manipulando pode levar a fazer cicatriz, a ficar escura, então fica mais difícil ainda tratar. Tem lesão no rosto, tem que fazer tratamento. E tem que ter uma rotina, tem que ter cuidado de pele. O cuidado tem que ser constante, não é só um momento pontual. E dependendo às vezes do caso, às vezes até recorrer, às vezes o uso de antibióticos orais associado a tópico, a medicação para melhorar todo o ambiente que está alterado no paciente que tem acne, a questão da oleosidade, a questão da proliferação de sebo, da proliferação celular que está aumentada. Então tudo isso tem que ser feito com medicações tópicas, isso com orientação médica, vai depender de alguns graus, de algumas formas. E a gente tem a medicação que revolucionou a acne, ela está completando 40 anos de uso e que revolucionou a acne grave, porque existe acne bem grave, nem todo mundo sabe, mas existem vários graus de acne e existem formas extremamente graves, existe até forma que o paciente pode parar na UTI. Então, essa medicação, ela começou a ser usada para acnes mais graves, refratárias, difícil tratamento, que é a isotretinoína, e ela mudou bastante a história dessas acnes mais graves. É um tratamento com boa resposta, então a gente consegue atingir uma cura em 80% dos casos. Não é perfeito, como nada na medicina, a gente não pode prometer que vai curar, mas ela tem uma muito boa resposta nos pacientes, mas
tem alguns efeitos colaterais, ela exige acompanhamento, exige rotina de exames, algumas coisas, e o paciente vai ter que se comprometer a fazer tudo isso. E a indicação do profissional, não é qualquer tipo de acne que pode ser feita, então tem que ser de uma forma extremamente regrada. Então pretendo fazer outro vídeo sobre a isotretinoína, sobre algumas dúvidas, tudo, mas essa é a parte 2 desse vídeo, certo? Então hoje é isso, espero que gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, por favor, coraçõezinhos, dê o like para dizer que gostaram. E assim indicar para outras pessoas poder ter oportunidade de visualizar essa informação que pode ser útil para alguém que esteja sofrendo com esse problema. E sempre consultar o seu dermatologista, no qual que você se identifique e goste dos tratamentos. É isso. Tchau, tchau.